Muitas pessoas acreditam que aura é apenas um conceito místico, mas o estoicismo e outras filosofias antigas já falavam sobre a energia invisível que carregamos e que impacta a maneira como nos relacionamos com o mundo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, dizia que a alma de um homem é tingida pelas cores de seus pensamentos. Essa metáfora revela exatamente a ideia de aura. A vibração que você emana, aquilo que os outros sentem ao estar perto de você, mesmo sem entender por quê. E a verdade é que existem pessoas cuja aura é extremamente rara, e esses sinais não são fáceis de esconder. Pelo contrário, eles saltam aos olhos de quem tem a sensibilidade para enxergar além da superfície. Hoje você vai aprender a identificar esses sinais e perceber se carrega dentro de si uma energia que diferencia você da multidão. Imagine como seria caminhar com essa certeza, entendendo que sua presença já é um presente para o mundo, sem precisar se provar para ninguém. O primeiro sinal de uma aura rara é a intensidade do olhar. Você já percebeu como, em alguns encontros, existe um silêncio invisível que fala mais alto do que qualquer palavra? Há pessoas que, quando cruzam os olhos com você, fazem o tempo desacelerar, como se a própria vida parasse para ouvir o que aquele olhar tem a dizer. Não se trata de beleza estética, não se trata de cor dos olhos ou de traços físicos, mas sim de algo que vai muito além do que a visão humana é capaz de captar. É uma presença que atravessa, que penetra, que expõe o que está escondido. É por isso que tantas vezes os outros desviam o olhar rapidamente, não por medo de você, mas por medo de encarar a si mesmos refletidos na sua intensidade. Quem possui uma aura rara carrega nos olhos a lembrança de tudo aquilo que muitos tentam esquecer. A verdade, a essência, a autenticidade. Esse olhar não é apenas um gesto comum, mas uma ponte direta para a alma. Ele transmite uma verdade crua e, ao mesmo tempo, acolhedora, como se fosse uma chama que queima, mas também aquece. É um convite silencioso para despir as máscaras, para abandonar as ilusões, para finalmente aceitar quem se é de verdade. Os antigos estoicos compreendiam profundamente esse poder, porque sabiam que viver com coerência era muito mais do que agir de acordo com valores, era exalar esses valores em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. E quando alguém olha nos seus olhos e sente essa coerência, sente essa energia que não se quebra, a sensação é de estar diante de algo sagrado, como se o mundo estivesse nu diante de uma força que não precisa provar nada para existir. Cada piscada se transforma em um lembrete sutil, mas poderoso. A verdade nunca será derrotada pela ilusão. É como se sua aura projetasse para fora um campo magnético invisível, capaz de desarmar as defesas mais bem construídas. As pessoas podem tentar se esconder por trás de sorrisos ensaiados, discursos bem elaborados ou comportamentos sociais mascarados, mas diante do seu olhar, tudo isso se desfaz. A alma fala antes da boca, e esse é o verdadeiro motivo pelo qual tantos se sentem expostos quando cruzam seu caminho. Eles não enxergam apenas você, eles enxergam a si mesmos refletidos em sua clareza. E o que muitos temem não é o poder do seu olhar, mas a dor de encarar a própria falsidade. É por isso que muitas vezes pessoas comuns se sentem desconfortáveis ao seu lado. Sua energia não é como a delas, sua presença não pode ser ignorada. Você carrega um campo de força que exige verdade, que exige coragem, que exige entrega. E aqueles que ainda vivem mergulhados em ilusões, aqueles que se escondem atrás de máscaras frágeis, sentem-se pressionados, como se uma voz invisível gritasse dentro deles. Você precisa parar de fingir. A intensidade da sua aura não é uma escolha, é um reflexo daquilo que você se tornou. E enquanto muitos fogem dessa sensação, há outros que se aproximam,
seduzidos pela autenticidade, pela clareza e pela rara capacidade de existir sem disfarces. Seu olhar não apenas revela quem você é, ele revela quem os outros têm medo de ser. Aliás, antes de continuarmos, já te faço um convite especial. Se esse tema ressoa dentro de você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente a palavra gratidão aqui embaixo. Porque quando você se conecta com essa energia de expansão, você não só atrai mais clareza para a sua vida, mas também se coloca em um caminho de evolução que poucas pessoas conseguem trilhar. Esse é o verdadeiro benefício. Você não apenas assiste a um vídeo, mas começa a participar de uma comunidade que vibra na mesma frequência que você. O segundo sinal é a serenidade em meio ao caos. Quando o mundo parece desmoronar, quando vozes se elevam em discussões sem sentido, quando a ansiedade coletiva toma conta de todos ao redor, há em você um silêncio profundo que fala mais alto do que qualquer barulho externo. É como se sua aura fosse feita de rocha firme, imóvel diante da tempestade. Você pode até sentir a dor, pode até perceber o peso das circunstâncias, mas nunca se perde dentro delas. Existe em você uma força invisível que não cede, uma presença calma que transforma o ambiente simplesmente por existir. Enquanto a maioria se deixa consumir pelo desespero, você se mantém ancorado, respirando fundo, oferecendo um espaço de paz que se torna magnético para todos que se aproximam. Essa calma não é ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Não é frieza, é maturidade espiritual. É a consciência de que nada externo tem poder absoluto sobre sua alma, a não ser que você permita. Pessoas com aura rara carregam essa percepção naturalmente, e é isso que faz delas faróis em meio à escuridão. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia com sabedoria eterna: a alma se torna invencível quando aprende a não se agitar com aquilo que não está sob seu controle. Essa frase ecoa como um mantra em cada gesto seu, porque sua presença confirma que essa filosofia não é apenas teoria, é prática viva. Você se torna prova de que é possível caminhar pelo fogo sem se queimar, de que é possível atravessar o caos sem se perder na confusão. Talvez você já tenha notado, em momentos de crise, as pessoas se voltam para você instintivamente. É como se soubessem, sem palavras, que sua energia é um porto seguro, um espaço onde podem respirar sem medo, onde o coração encontra descanso. Essa serenidade é rara porque não pode ser fingida. Quem tenta imitar a calma sem realmente possuí-la é desmascarado rapidamente. Mas em você, ela é verdadeira, porque nasce de dentro de uma compreensão profunda de que tudo é passageiro, de que nada tem o poder de destruir o que é essencial. Sua tranquilidade se torna um manto invisível que cobre e acolhe os outros, inspirando confiança até mesmo nos instantes mais sombrios. E é exatamente esse poder que faz com que sua aura seja tão diferente. Enquanto muitos correm em círculos, alimentando fofocas, disputas pequenas ou medos sem fundamento, você permanece como uma árvore enraizada em solo firme, balançando levemente com os ventos, mas nunca tombando. Essa estabilidade magnetiza, cura, protege. Sua presença é como a de um rio calmo que corre sem pressa, mas que nunca deixa de avançar. Em sua serenidade, os outros encontram coragem. Em sua calma, os outros encontram esperança. E em sua energia, até mesmo os corações mais aflitos encontram um motivo para acreditar que é possível sobreviver a qualquer tempestade. O terceiro sinal é a capacidade de transformar ambientes.
Quando você atravessa a porta de um lugar, algo invisível acontece. O ar parece mais denso, o tempo parece mudar de ritmo e as pessoas ao redor, mesmo sem perceber conscientemente, sentem que algo diferente tomou conta do espaço. Sua presença carrega uma energia que não se esconde, que não pode ser abafada. Há quem sinta leveza, como se uma brisa fresca tivesse entrado junto com você, trazendo alívio para corações cansados. Há também quem sinta desconforto, porque sua aura desperta neles aquilo que estava adormecido, inseguranças, verdades escondidas, sentimentos que tentavam evitar. Essa é a marca de uma aura rara. Ela nunca passa despercebida. Você não precisa levantar a voz, não precisa se exibir, porque sua simples chegada já altera o campo invisível que conecta todas as pessoas. É como se você fosse um ímã humano, capaz de atrair e repelir com a mesma intensidade. Alguns se aproximam com curiosidade, desejando ficar mais perto da força misteriosa que você emana, como se quisessem entender qual é o segredo da sua energia. Outros, no entanto, preferem se afastar, incomodados com a verdade silenciosa que sua presença carrega, porque, ao lado de uma aura rara, não há espaço para máscaras. Você expõe, sem querer, a fragilidade de quem vive escondido atrás de ilusões. Essa polaridade é natural, não se trata de buscar aprovação, porque quem realmente possui essa energia sabe que não precisa ser amado por todos. Sua força está justamente no impacto que causa, seja ele de atração ou de repulsa. E é por isso que muitas vezes você se torna lembrado, mesmo sem dizer nada, mesmo sem se impor. Epicteto dizia com sabedoria: o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. E você, ao entrar em qualquer ambiente, reage de maneira silenciosa, mas absolutamente poderosa. Sua reação não precisa ser verbalizada, ela é sentida. É como se o espaço ao seu redor fosse moldado pela sua presença. Pessoas que estavam agitadas diminuem o ritmo da fala. Outras que estavam inseguras encontram uma estranha confiança ao seu lado, e até quem estava nervoso sente uma mistura de respeito e inquietação. Você não precisa agir para ser notado, porque sua aura já fala por você. Ela é um campo de energia que molda, transforma e desperta, sem pedir permissão, sem precisar de esforço. É possível que você já tenha vivido isso muitas vezes sem sequer perceber. Talvez em encontros sociais, em reuniões ou até em espaços cotidianos, você notou que os olhares se voltam, que a atmosfera se altera, e não é porque você buscou atenção, mas porque a sua energia não pode ser ignorada. Ela provoca, inspira, desafia. É como acender uma chama em uma sala escura. Alguns se aquecem, outros se incomodam com a luz, mas ninguém permanece indiferente. Esse é o poder da sua presença. Transformar ambientes apenas existindo, apenas sendo você. É um dom raro, uma marca profunda de quem nasceu para impactar sem precisar fazer esforço, apenas deixando que a própria essência faça o trabalho que palavras jamais alcançariam. O quarto sinal é a intuição aguçada. Pessoas com aura, rara e única, carregam dentro de si um radar silencioso, quase invisível, mas absolutamente certeiro. É como se você tivesse uma segunda visão, algo que vai muito além dos olhos físicos, capaz de perceber o que está escondido por trás de gestos, palavras e sorrisos ensaiados. Você enxerga além da superfície, atravessa camadas de disfarces e toca diretamente a essência. Não importa quão bem alguém tente se mascarar, você sente o que não é dito, percebe a intenção por trás das atitudes, identifica a sombra que muitos tentam esconder. É como se sua alma tivesse desenvolvido uma bússola interna que sempre aponta para a verdade, ainda que todos ao redor estejam perdidos no labirinto das aparências.
Essa sensibilidade é poderosa e muitas vezes assusta até mesmo aqueles que tentam se aproximar de você, porque percebem que não podem enganar seus olhos, nem mesmo suas emoções. Essa intuição aguçada funciona como um farol em meio à escuridão. Ela guia você para evitar armadilhas, para antecipar acontecimentos, para se preparar antes mesmo que os fatos ocorram. Muitas vezes, você sente no peito um aviso silencioso, uma voz interior que grita mesmo quando ninguém mais percebe o perigo. Você pode não ter provas concretas naquele instante, mas o corpo reage, a alma se movimenta, e em pouco tempo a realidade confirma aquilo que você já sabia de forma instintiva. Essa percepção é tanto uma bênção quanto um desafio, porque exige responsabilidade. Não é fácil carregar o peso de sentir o que os outros não sentem, de enxergar intenções ocultas, de saber quem realmente merece estar ao seu lado e quem apenas finge proximidade. É nesse ponto que sua aura revela sua força mais preciosa, a capacidade de selecionar com sabedoria quem entra na sua vida. Pessoas com energia comum se deixam enganar facilmente por palavras doces, por aparências, bem montadas ou por promessas vazias. Mas você não. Sua intuição não permite que máscaras passem despercebidas. Você simplesmente sente como se houvesse uma vibração dissonante no ar, e essa percepção lhe dá a chance de se afastar antes que o veneno toque seu coração. Muitas vezes, esse instinto protege você de quedas emocionais profundas, de traições inesperadas, de alianças perigosas que poderiam ter custado muito caro. Sua sensibilidade funciona como uma armadura invisível, construída não pelo medo, mas pela sabedoria silenciosa de quem aprendeu a confiar no que sente. Os estoicos já nos ensinavam que a vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não nos eleva. E essa filosofia parece estar gravada na sua própria energia. Quando você sente que alguém não vibra na mesma frequência que você, quando percebe que as intenções não são limpas, simplesmente se afasta, sem precisar de explicações longas, sem precisar de confrontos. Sua intuição é clara e direta, e esse discernimento salva você de desgastes desnecessários. Poucos compreendem, mas essa capacidade de confiar em seu sexto sentido é uma das maiores marcas de uma aura rara. É a habilidade de ouvir aquilo que o silêncio revela, de interpretar o invisível, de proteger sua paz ao mesmo tempo em que mantém sua essência intacta. É por isso que tantas vezes você parece adivinhar situações ou prever comportamentos. Não é adivinhação. É a verdade vibrando dentro de você, pedindo para ser ouvida. O quinto sinal é o impacto duradouro que você causa nas pessoas. Há algo em sua presença que não se limita ao momento do encontro. Algo que ultrapassa o instante e se estende como uma marca invisível na memória de quem cruza o seu caminho. Mesmo depois de você partir, sua energia continua ecoando no coração e na mente dos outros. Um simples gesto seu pode ser lembrado durante dias. Uma frase pode ressoar como se tivesse sido gravada no fundo da alma, e até mesmo o silêncio que você oferece se transforma em um ensinamento profundo. É como se sua aura deixasse rastros luminosos por onde passa, rastros que não podem ser apagados, porque carregam a força de algo que transcende o tempo. Essa é a essência de uma aura rara. Você não é como o vento leve que sopra e logo desaparece sem deixar lembrança. Você é como a brisa que entra pela janela em um dia quente e permanece gravada na pele, na memória, na emoção de quem sentiu seu toque. O impacto que você causa não se limita a palavras bonitas ou atitudes evidentes, mas está presente no modo como você existe, no modo como você olha, como escuta, como transmite uma presença que faz os outros se lembrarem de viver. Muitas vezes,
Alguém pode estar distraído, perdido em seus próprios problemas, e de repente, ao encontrar você, é como se algo despertasse, como se uma nova perspectiva fosse revelada. Esse despertar não é esquecido facilmente, porque não se trata apenas de você, trata-se daquilo que sua energia faz nascer dentro dos outros. Sêneca dizia com clareza: a vida é longa o suficiente, se soubermos usá-la bem. E é exatamente isso que sua presença ensina, mesmo em silêncio. Quando alguém recorda de um momento com você, não se lembra apenas de uma conversa ou de uma situação, mas sim do significado que aquele instante carregava. É como se o tempo tivesse se expandido naquele encontro, como se a vida tivesse mostrado sua profundidade através de você. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não conseguem simplesmente esquecer. Você se torna parte de suas reflexões, inspira suas ações, molda suas escolhas, ainda que de maneira invisível. Talvez você já tenha percebido, muitas vezes, depois de estar em algum lugar, pessoas voltam a procurar você, não porque tenham algo específico a pedir, mas porque sentem falta da energia que sua presença desperta. É como se houvesse um magnetismo silencioso que chama, que atrai, que convida a uma nova consciência. Até mesmo aqueles que não compreendem racionalmente o que sentiram acabam lembrando, porque algo neles foi tocado de forma irreversível. Sua aura não apenas visita, ela permanece. Ela se infiltra nos pensamentos, desperta sentimentos guardados, abre portas internas que muitos nem sabiam que existiam. E isso, mais do que tudo, é a prova incontestável de que sua energia é rara, de que você nasceu para marcar, para transformar e para permanecer como memória viva na experiência de cada pessoa que cruza o seu caminho. Agora, depois de ouvir esses 5 sinais, a pergunta é: você se reconheceu em algum deles? Se sim, saiba que isso não é um acaso, mas um chamado. Pessoas com aura rara têm a responsabilidade de não se perder na mediocridade do mundo, mas de lapidar essa energia e transformá-la em sabedoria. Por isso, se você percebeu que essa mensagem tocou sua alma, não deixe essa energia morrer aqui. Continue essa jornada, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente a palavra gratidão aqui abaixo. Porque quanto mais você se conecta a esse fluxo, mais você fortalece sua aura, mais você atrai clareza e mais você se aproxima do seu verdadeiro propósito. Esse é o benefício que vai além de um simples vídeo. Você começa a viver em alinhamento com a sua energia única e rara.